Opa! Olá, pessoas! Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Meus alunos, alunas, você que é aqui assinante do canal do professor, você que estava passeando pelo YouTube e de repente acabou se deparando com esse vídeo, seja bem-vindo, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui para essa conversa que o professor separou aqui para poder trocar bastante ideia com vocês hoje sobre um fato que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Aqui centenas de milhares de pessoas que estão se preparando para o concurso do Ministério Público descobriram que vai cair informática, e a informática da banca FGV. Então hoje eu quero bater um papo com todo mundo que vai enfrentar a banca FGV. Se você vai fazer para o Ministério Público, o papo é direto para você. Mas se você vai fazer algum outro concurso que vai ter FGV, agora no final de 2022 ou nos primeiros meses de 2023, esse papo é perfeito para você também. Como que a gente vai encarar a FGV para informática? Principalmente para aqueles que nem têm edital ainda, que é o caso do MP. Por onde eu começo, professor? Por onde eu sigo? O que a FGV mais gosta? O que ela mais cobra? O que eu tenho que estudar, professor? Qual que é o ponto forte da FGV? O nível das questões? Preciso de um norte, de uma orientação, professor. Eu vou te passar aqui nesse vídeo, tá bom? Mas vou te passar depois da vinheta que vai rodar agora. Vai rodar a vinheta e a gente já volta a conversar. Tchau, tchau. Muito bem, muito prazer, você que não me conhece, eu sou o professor Lucas Costa, professor de informática para concursos públicos, já há 14 anos, professor em 7 preparatórios e que está aqui também no canal do YouTube para poder ajudar você na sua aprovação. E hoje eu quero bater esse papo, é estranho, né, essa parada. Ah lá, eu mexo aqui, ó, aí aparece a luzinha que fica aqui de frente para mim, que parece lente de contato, né? Olha, parece lente de contato. Né? Olha lá, ó, olha, você vê. Se me incomoda, deve incomodar você também, mas eu prefiro assim porque o óculos me ajuda a enxergar algumas coisas aqui. Sem o óculos fica pior. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu vou pedir para que você já dê aquele like, você que não é assinante, assine e faça os comentários aqui embaixo se você gostar, porque eu preparei então esse vídeo especial para você que vai ter a informática no MPSP e tá olhando, falando, e agora? Para onde que eu vou? Que rumo que eu tomo a partir de agora? Fique tranquilo, o professor ele vai te dar neste vídeo um norte, uma orientação, ele vai te ajudar a entender o que você já precisa começar a prestar atenção, começar os estudos desde já, para que a gente possa fazer um caminho sólido até a prova, para que quando sair o edital, você já esteja um bom caminho andado, um bom caminho já percorrido. Porque vamos trocar uma ideia aqui, né, pessoal? Quando sai o edital, o mundo se inscreve, né? Todo mundo se inscreve, meus cachorros se inscrevem, meu poodle e minha shih tzu se inscrevem, né? O periquito da minha avó se inscreve, todo mundo se inscreve, e aí aquele mar de gente querendo concorrer com você. Eu quero que quando isso aconteça, você já esteja a quilômetros à distância, pelo menos na matéria informática, assim como eu quero também para outras matérias. Então eu já quero te dar um norte para você começar a caminhar desde já, tá certinho? O professor vai passar para você aqui alguns dados com relação à FGV, algumas ideias que você precisa ter com relação a ela. Vou trazer também para você aqui exemplos de questões baseado nos dados que eu vou te apresentar, tá certo? E ó, vou trazer para você também uma soluçãozinha, porque o professor está montando um curso focado aqui para a galera da FGV, focado aqui para o MPSP, com aulas gravadas e encontros ao vivo para poder destrinchar a informática para a FGV então. Mas vou passar maiores informações lá para a parte final do vídeo. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre como isso vai funcionar e não tem tempo de ver o vídeo, a aula inteira, corre lá para o final, que lá eu vou te passar maiores detalhes de como vai funcionar, tá certo? Mas o grande foco nesse vídeo aqui não é vender, é te ajudar, é te passar informações sobre como tudo funcionará a respeito da FGV então, tá certo? Olha só. Antes desse vídeo ser gravado, antes dessa aula poder ser gravada aqui, pessoal, eu queria até que fosse uma aula ao vivo para poder bater um papo bacana com vocês, mas o tempo não foi possível. O professor está com bastantes aulas, tá?
Pra você ter uma noção, essa aula está sendo gravada aqui a 1h14 da tarde de uma quarta-feira, porque é o horário que eu consegui uma horinha aqui livre para poder trocar essa conversa com vocês aqui agora, tá? Então, tive que fazer aqui de forma gravada aqui, mas assim, ó, para poder fazer essa aula, o professor, ele fez um levantamento, tá? Que a ideia desse levantamento é te dizer por onde você deve começar. Quais matérias você já tem que começar a prestar atenção, quais matérias tem que ser as primeiras matérias e as principais, que você tem que começar o estudo desde já. Porque tem muita gente que faz estratégia errada, dedica muito tempo para matérias que, poxa, não é tão cobrada pela prova e às vezes perde tempo não aprendendo conteúdos que são cobrados exaustivamente pela FGV. Então olha só, o professor fez um levantamento, esse levantamento você vai poder comprovar se você quiser, tá? Eu peguei todas as provas da FGV que ela fez nos últimos 4 anos, de 2019 até 2022. 2019, 2020, 2021, 2022. Foram cerca de 340 questões de informática que o professor levantou nessa pesquisa. Eu descartei questões que se repetem em vários cargos, né? E descartei também questões que são para concursos da área técnica de informática, porque tem muito concurso para técnico, para analista. Aí o conteúdo de informática é um pouquinho mais profundo. Então eu descartei também essas possibilidades, tá bom? Descartei também. Aí ficou um acervo um pouquinho menor de questões ali, mas ainda grande, tá? Mas olha os dados que eu quero trazer para você agora. Eu peguei todas as questões que sobraram e separei elas por temas, por assuntos aqui para sua prova, e eu quero que você olhe isso agora. Olha só. Você sabia que Excel é a matéria mais cobrada pela FGV nos últimos 4 anos? Olha que dado que eu trouxe para você aqui, que vai te dar já alguns primeiros nortes aqui, né? Excel, pessoal, olha só. Nos últimos 4 anos foi cobrado 64 vezes. Isso que eu já excluí as questões que eu falei, né? Que são da área técnica de informática, questões repetidas. Nos últimos 4 anos tivemos 64 questões de Excel. A segunda matéria mais cobrada foi Microsoft Word, com 54 questões. E a terceira matéria mais cobrada foi o Windows, com 48. Depois você percebe que já houve aqui uma queda vertiginosa, né? A internet já é uma matéria que teve 24 questões. Extensões de arquivo, 18 questões, embora a gente pode até às vezes incluir a matéria extensões dentro de Windows. Eu costumo tratar de forma separada, né? Hardware, 18, navegadores, 10. Então eu quero falar com você, nesse primeiro momento, que não sabe por onde começar os seus estudos em informática. Não sabe por qual matéria eu começo, que assunto eu inicio, por onde eu começo seus estudos, professor. Tá aí na tela a sua resposta. Tá nítida para você a resposta agora? Ou você vai chegar e falar, eu tenho 1 hora por dia para informática. Dessa 1 hora eu vou dedicar 30 minutos para aprender PowerPoint. Sério? Que foi cobrado 4 vezes nos últimos 4 anos só? Eu vou estudar uma matéria que está na moda, armazenamento em nuvem. Sério, que nem tá nesse ranking aqui? Porque tem muitos assuntos que foi cobrado 1 vez, 2 vezes, eu nem coloquei, tá, pessoal? Tipo aqueles políticos que têm 0,02 intenção de voto, eles nem participam do debate, né? Eu fiz isso aqui também. Questões que tem 1 ou 2 questões só, nem coloquei aqui. O Writer, Calc, computação em nuvem, essas ficaram um pouquinho mais para trás aqui pra gente. Você tem esse norte agora? Olha só. Excel, o Word e o Windows, gente, eles têm que ser a sua santíssima trindade para começo de estudos. Eles têm que ser o início da sua jornada aqui, tá? Para que quando os seus concorrentes, porque eles só vão começar a estudar quando o edital lançar, tá bom? Fica tranquilo que eles não vão começar a estudar agora. Quando o edital lançar, os seus concorrentes, aquela manada, ela vai descobrir um mar de coisas que você já está descobrindo antes, que eu já estou avisando para você com antecedência. Ela vai querer começar a estudar Excel, sua concorrência, faltando 40 dias para a prova. 30 dias para a prova. E aí,
ela vai descobrir um caminho longo que você já está percorrendo há muito tempo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então eu quero te dar aqui nessa live esse norte. Eu não levantei esses dados à toa, pessoal. E esses dados você vai poder comprovar isso se você também fizer essa pesquisa, tá bom? Excel, Word e Windows são suas principais matérias. Depois vem internet, depois vem extensões, depois vem hardware. A gente nem sabe se hardware vai ser cobrado na sua prova ainda, né? Então, tenha um começo, tenha um norte e comece a caminhar por este caminho. Excel, Word e Windows aqui pra gente, tá certo? Agora, quero trazer para você também aqui, ó, gente, eu acho que eu já te trouxe informação relevante, né? Já não é informação relevante? Já não é uma informação que você olha e fala, cara, acho que agora eu sei para onde ir, eu sei para onde rumar. Pô, eu acho que eu merecia pelo menos duas coisas. O likezinho, que eu acho que você já deu, e que você siga o professor lá no Insta. Que você siga o professor lá no Instagram, tá certo? Porque lá eu vou dar mais dicas ainda. Tem desafios quase que diários de questões lá, muitas da FGV. Então eu queria que você também seguisse o professor para poder dar aquela moralzinha e incentivar a gente a produzir ainda mais conteúdos para você, tá? Produzir ainda mais conteúdos aí pra gente. Então, ó, Excel para começo de conversa, depois o Word, depois o Windows. Mas, ó, segue lá no Insta, tá bom? Vou contar com isso, tá certo? Vou contar que você vai chegar lá, tá bom? Para poder compensar essas informações úteis que eu tô te dando. É o preço da live, né? É o preço para pagar, né? É o precinho barato, né, gente? Precinho barato, pelo amor de Deus, né? Precinho barato. Minha aula é mais cara que isso, tá? Se apertar fica mais barato ainda, mas geralmente é mais cara, tá bom? O likezinho eu acho que é um precinho que compensa aí, né? Um precinho bom, ó. Agora eu quero ir mais além com vocês, tá? Eu quero mostrar para você no Excel, no Word e no Windows o que é aquilo que merece mais a sua atenção. O que é aquilo que eu quero que você se concentre um pouco mais devido à quantidade significativa de questões que tem ali, tá certo? Então, olha só. No Windows, eu quero que você fique muito focado em manipulação e nomenclatura de arquivos e pastas, em extensões, né? Ali na tabela eu coloquei separado, mas tem muitas extensões que são cobradas dentro da matéria Windows. E eu quero que você conheça, pessoal, algumas ferramentas, conceitos e configurações que geralmente você não vê em outros concursos. Telas, recursos que a gente não vê em outros concursos, né? Quero te dar um aviso importante, pessoal. Você que está vindo de um TJ, você que está vindo de concursos, por exemplo, da VUNESP, deixa eu te explicar. Questões que são difíceis no nível VUNESP, no nível FGV elas são consideradas médio. Tá? Então questões que assim, a VUNESP senta a paulada e você fala, nossa, que absurdo ela cobrar uma parada dessas. No nível FGV é o normal, tá? É o comum. Então a FGV ela vai mais além do que a VUNESP costuma ir. Tá? Então a gente vai precisar conhecer alguns recursos, ferramentas que quando, por exemplo, eu dou uma aula para a VUNESP, eu não costumo falar, eu não costumo mencionar. Eu costumo mencionar mais quando é uma FGV, ou às vezes uma CESP, ou uma FCC, que são bancas que o gargalo é um pouco maior aqui pra gente, tá certo? Já vou antecipar e te passar aqui o Word, tá? Ó, daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas questões aqui que eu quero te mostrar. Word, tá? Olha só, eu quero que você estude guias e comandos que geralmente ficam mais escondidos e que a gente não costuma olhar para eles também quando está estudando para a VUNESP. Se você já estudou para concursos, você sabe que o Word ele é dividido em várias guias, né? Várias guiazinhas, não é mesmo? Guia página inicial, guia inserir, guia layout. Quando a gente estuda para a VUNESP, a gente foca muito nas primeiras guias do Word, página inicial, inserir e layout, que são guias que têm muitas questões. Quando a gente estuda FGV, vai ter questões dessas guias aí sim, tem até uma quantidade legal, mas tem muitas questões naquelas guias que ficam mais escondidas, como é o caso das guias revisão, exibir, citei aqui também a guia layout, porque é uma guia que fica um pouquinho mais para lá e que a galera costuma não mexer tanto.
a FGV gosta. Então você vai ter que ter uma visão mais ampla de Word, observar um conteúdo mais profundo, além do que você já está acostumado a ver em concursos onde o sarrafo é um pouco mais embaixo. Tá entendendo? E também uma coisa que eu quero te mostrar, que é o conhecimento de caracteres coringa. Conhece isso? Sabe o que são caracteres coringa? Eu vou te mostrar uma questão daqui a pouquinho sobre isso, para você ver como a FGV costuma cobrar, tá? Antes, eu quero só falar também sobre o Excel. Lembrando que depois eu vou mostrar questões que são exemplos de todos esses casos aí, tá, pessoal? O vídeo vai continuar. Se você tiver um tempinho, vai poder ver exemplos de questões comigo, tá? Ó, Excel. Excel, eu quero te dar um aviso muito sério. Muito sério. Que é o seguinte, ó. Você lembra dos números lá que eu te falei? 64 questões foram cobradas de Excel nos últimos 4 anos. Só que é o seguinte, para você que na hora que eu falo que tem que estudar Excel fica bitolado em fórmulas, muitas fórmulas, cuidado, tá? Porque olha o que eu tô mostrando para você aqui agora, ó. 35 daquelas 64 questões foram sobre fórmulas. Um pouco mais da metade. Mas 29 não foram sobre fórmulas, foram sobre botões, ferramentas, recursos, manipulação de células, de planilha e tudo mais. Olha, percebe? É quase metade, tá? Então aqui, mais do que nunca, eu não quero que você fique se matando 100% do seu tempo em Excel para aprender fórmulas. Eu quero que você dedique metade do tempo para conhecer fórmulas e metade do tempo para conhecer recursos, ferramentas, opções e botões que nós temos dentro do Excel. Porque senão você fica fórmula, a banca vem, cobra um botão e você não sabe para onde ir. Tá entendendo onde eu quero chegar? Tá entendendo a ideia aqui, pessoal? Tô tentando iluminar a sua cabeça, abrir ela para você poder tratar uma estratégia de estudo aqui pra gente. Dito essas dicas aqui agora pra gente, então, pessoal, dito essas ideias aqui, então, pra gente, tá? Olha só, lembrando, tá? Lá no final do vídeo, o professor depois vai mostrar pra você o curso que ele tá montando, que já está pronto, na verdade, aí, né? Muitos alunos já estão dentro, com relação ao conteúdo da FGV para o MPSP, com toda a teoria completa e com encontros ao vivo para revisão e resolução de exercícios. Daqui a pouquinho eu te passo os detalhes, tá bom? Ou se você quiser, não dá mais tempo, professor, tem que voltar aqui para trabalhar, vai lá pro final do vídeo, eu te explico um pouco melhor, ou me chama no Insta, eu te explico um pouco melhor lá também, tá bom? Ó, lembra que eu falei no Windows que você tem que saber um pouquinho mais sobre conhecimento de ferramentas e configurações um pouco mais profundos? Isso aqui é um tipo de questão, ó. Você sabe responder esse tipo de questão aqui? Olha só. Sobre a ferramenta administrativa desfragmentar e otimizar unidades no Windows 10. Assinale as afirmativas a seguir. Isso aqui, gente, ó, é nível médio para FGV, tá? Para VUNESP isso daqui é estourando quase a boca do limite ali do difícil. Isso aqui para FGV é médio, tá bom? Conhece essa ferramenta? Desfragmentar e otimizar unidades? Conhece? Conhece? Tenta a resposta. Se não conhece, não se preocupa. Eu vou dar uma explicação sobre isso para você na sequência, tá bom? Ó, 1. Deve ser empregada quando arquivos do disco rígido tenham sido constantemente modificados ou relocados, fazendo com que eles sejam armazenados em setores dispersos. 2. Aplica-se a qualquer tipo de dispositivo, inclusive impressoras e discos ópticos. 3. Melhora o desempenho do sistema em decorrência da ordenação dos fragmentos no número reduzido de fragmentos. O que está certo aqui, pessoal? Qual alternativa está certa? É a 1? É a 1 e 2? É a 1 e 3? É a 2 e 3 ou é a 1, 2 e 3? O que está certo aqui nessa parada aqui? Você sabe? Deixa eu tomar uma água aqui. Você sabe? Depois eu quero que você comente aqui embaixo qual que foi a sua sensação de conhecer essas questões da FGV, você que está tendo esses primeiros contatos com ela, tá bom? Olha só, vou explicar, vou mudar aqui a cor da minha canetinha, vamos deixar ela amarelinha? Aí, ó. Eu vou explicar para você a ferramenta desfragmentar e
otimizar unidades no Windows 10, tá bom? Olha só, acho que você conhece o HD do computador, né? Esse aqui é o nosso HD. Olha a minha letra como fica feio. Eu tô escrevendo com o mouse, né? Aí fica feio. Esse aqui é o nosso HD, aonde ficam nossos arquivos, programas, jogos, documentos. Ficam todos nessa peça aqui no HD. Na parte da esquerda, você está tendo uma imagem física dele. Ele quer um disco, né? E vem uma agulha gravar as informações ali de forma magnética. Na parte da direita, eu também tenho uma imagem do HD, mas é uma imagem já do ponto de vista virtual, do ponto de vista já lógico, do ponto de vista mais sistêmico, tá? Fisicamente, ele é aquilo que você está vendo na esquerda, mas na direita, pessoal, deixa eu te explicar. O HD, ele é dividido em vários quadradinhos, tá? O seu sistema cria vários quadradinhos, lembrando que esses quadradinhos são virtuais, tá bom? Esses quadradinhos, para que nesses quadradinhos sejam guardados os seus arquivos, jogos, documentos, pastas, fica tudo guardado nesses quadradinhos aí pra gente, ok? Só que esses quadradinhos são muito pequenininhos, bem pequenininhos, e os seus arquivos, pessoal, são grandes. Seus programas são grandes, seus jogos são grandes. Então, cada programa que você instala, cada jogo que você instala, cada arquivo que você coloca, ele tem que ocupar vários desses quadradinhos. Ele é dividido em várias partes e é colocado em vários quadradinhos para nós. Então, quando você vai, por exemplo, instalar um jogo, seu HD fala, vou ter que dividir esse jogo em 80 partes. E é colocado nos quadradinhos ali pra gente. Vou ter que dividir esse programa em 50 partes e é colocado nos quadradinhos ali pra gente. Só que em vez do seu HD fazer isso de forma organizada, ele faz de forma zoneada. Ele começa a espalhar as partes do seu jogo, do seu programa, pela superfície do HD. Tá vendo aqui nessa imagem aqui, ó, vários quadradinhos na cor vermelha? Tá vendo aqui, ó, vermelho, tem uns aqui nesse canto, tem uns aqui. É o que o HD faz quando ele vai instalar um programa. Imagina que todos os quadradinhos da cor vermelha são pedaços de um mesmo programa, de um mesmo jogo. Em vez do HD salvar eles de forma organizadinha, ele salva de forma espalhada. Ó. Tem pedaço do jogo aqui, pedaço do jogo aqui, pedaço do jogo aqui. Tá vendo lá no fundo aqueles quadradinhos na cor laranja? Imagina que eles são pedaços de uma foto. Em vez do HD salvar todos eles de forma ordenadinha, ele salva pedaço da foto aqui, pedaço da foto aqui, pedaço da foto aqui. Ele faz isso com todos os seus documentos, todos os seus programas. Ele quebra em partes e espalha pela superfície. Qual que é a consequência disso? Seus programas eles podem demorar um pouquinho para abrir. Por quê? Porque o HD, na hora de abrir, ele vai ter que pegar todas as partes que estão espalhadas. Seus programas, seus jogos demoram alguns segundos para abrir. Ó, aqui na esquerda, pessoal, ó, isso aqui é um HD no seu estado natural. Tá vendo que eu tenho um monte de cores ali espalhadas em tudo quanto é parte do HD? Imagina que cada joguinho de cores ali, ó, é como se fosse um determinado programa. Imagina que, por exemplo, assim, ó, tudo que você tá vendo ali de cor verde são pedaços de um programa. Tudo que você tá vendo de cor azul são pedaços de um outro programa. Tudo que você está vendo na cor roxa são pedaços de outro programa. Tá entendendo? Tá tudo espalhado, tudo esparramado, tudo desordenado, tá tudo fragmentado. Por isso que tem no Windows uma ferramenta chamada desfragmentação. O que é desfragmentar? Ó, fragmentar é espalhar. Desfragmentar é unir, é juntar, é fazer tudo ficar unido, juntinho. Olha como fica o seu disco depois que você roda esse programa chamado Desfragmentar e Otimizar Unidades. Ó, olha ali, ó. Fica todo mundo organizadinho. Os pedaços do seu programa que estavam no seu disco, que estavam espalhados, agora ficam juntinhos. Tá vendo? Tá tudo organizadinho, ó. Então, aquele jogo que você instalou, as partes dele agora estão todas coladinhas. Aquele programa que você instalou, as partes dele estão juntinhas. Qual que é o resultado disso? Seus programas vão começar a iniciar mais rápido, a rodar mais rápido. Seu computador vai ligar mais rápido, tudo vai fluir com mais naturalidade, com mais facilidade aqui para nós.
Isso é desfragmentar, unir partes que naturalmente estão separadas. Tá entendendo? Tá pegando a ideia? Tá vendo? Só como, com um pouquinho de conversa, uma ferramenta que é bem complexa, tá, pessoal? Nossa, eu poderia ficar horas falando sobre ela aqui, mas eu tô combinando com você aqui só aquilo que é necessário você saber para acertar a questão. Acho que você não quer ficar um especialista em informática, porque é uma matéria meio de louco mesmo, né? Uma matéria meio de gente esquisita. Você só quer acertar a sua questão, né? Então eu vou te dar só informações para você acertar a sua questão, tá? Vamos acertar ela agora então? Estamos aqui diante de 3 frases e eu terei que julgá-las. Terei que dizer o que vai ser correto aqui com relação a cada uma delas, né? 1. Deve ser empregada quando arquivos do disco rígido tenham sido constantemente modificados ou relocados, fazendo com que eles sejam armazenados em setores dispersos. Né? A gente usa o desfragmentador quando a gente usa essa circunstância? Sim! Né? Eu uso ele quando pedaços dos meus programas, pedaços dos meus arquivos estão dispersos, estão em setores totalmente separados. A 1 está correta. Verdadeira. 2. Aplica-se a qualquer tipo de dispositivo, inclusive impressoras e discos ópticos. Gente, essa explicação que eu estou dando aqui para vocês serve para impressoras? Acho que não, né? Impressoras não, né, pessoal? Então vamos deixar como falso aqui, né? Falso. 3. Melhora o desempenho do sistema em decorrência da ordenação dos fragmentos num número reduzido de fragmentos. Pô, é uma linguagem um pouco mais técnica, mas é o que o professor explicou aqui, né? É verdade, isso aqui é verdade. A 3 é boa, a 3 é verdade. Então, 1 e 3 estão ok. A alternativa correta aqui é C. Mas, ó, isso aqui já é um exemplo de questão que exige um conhecimento um pouquinho mais avançado de ferramentas e configurações do nosso Windows, do nosso sistema. A ideia aqui, nesse vídeo, é dar uns tapinhas na sua cara. De falar, gente, informática não é Ctrl+C, Ctrl+V, não. Não é saber sobre calculadora e bloco de notas, não. Não é como é que cria uma pasta e saber o que é uma área de trabalho. É muito mais além disso. E essa questão está aqui como exemplo para nós. Tá bom? Então, ó, que fique o aviso, que fique resguardado a respeito disso, tá bom? Vamos trocar uma ideia sobre o Word? Vamos ver exemplos de questões sobre o Word aqui também? Ó, lembrando que o que eu pedi para você ficar esperto no Word, pessoal? Pedi para você ficar esperto, ó. Guias e comandos que habitualmente ficam escondidos, né? Guia revisão, guia exibir, guia layout. E conhecimento de caracteres coringa. Nossa, como a FGV gosta de caracteres coringa. Você sabe o que é isso? Caracteres coringa são teclas que a gente usa para substituir letras ou caracteres em geral numa pesquisa, numa determinada busca. Vou mostrar isso para você na prática, tá bom? Com um exemplo de questão aqui, ó. Essa questão foi feita em 2021 para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. É uma questão difícil que exige um conhecimento e uma interpretação bem certinha, tá bom? Ó, considere um mecanismo de busca avançada no Word aplicado no documento, cujo conteúdo é exibido a seguir. Ó, a gente tem esse conteúdo aqui, ó. Bananas, batatas, baratas, barata e barraca. Tá ok? Ó. Suponha uma busca cujo texto que eu escrevi lá na busca é esse aqui, ó. Interrogação, ata, asterisco, né? E apenas a opção usar caracteres coringa tenha sido assinalada. A pergunta é, quais palavras serão localizadas? Então, vamos interpretar com uma linguagem muito simples, tá bom? Se eu tendo esse texto no Word, eu fui lá na localização de palavras e escrevi essa expressão aqui, quais palavras vão ser mostradas, pessoal? Quais palavras vão ser mostradas? Então, eu quero apresentar para você agora os caracteres coringa. Ó, nessa expressão que eu digitei ali, tem 2 caracteres coringa, né? Olha lá, ó, tem 2 caracteres coringa lá. Tem um ponto de interrogação
e um ponto de novo, um asterisco aqui pra gente. Você sabe para que eles servem? Você sabe para que eles servem? Olha só. Vou explicar para você qual que é a ideia de um ponto de interrogação como caractere coringa. O ponto de interrogação, pessoal, ele substitui uma única tecla ali no meio. Tá? Eu estou dizendo para o Word que no lugar do ponto de interrogação, ali tem que ter uma única tecla. Não pode ter duas nem três. Tá? Então, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Quer ver? Vou escrever esse exemplo aqui para você, tá bom? Para ficar nítido aqui para você. Deixa eu criar aqui uma caixinha de texto aqui. Letrinha na cor branca aqui. Ó, se você escrever isso aqui no Word, ó. Casa... interrogação, melhor, né? Interrogação. Lá na busca, sabe que tipos de palavras ele vai encontrar? Casal, casar, casas. Ó, eu tô dizendo pro Word o quê? Eu tô dizendo pro Word que eu quero uma palavra que comece com casa e que tenha uma letra ali no final. Uma letra, tá? O ponto de interrogação ele substitui uma letra apenas. Então, eu tô pedindo aqui para ele aqui, agora voltando aqui, ó, uma palavra que comece com ba, que termine ali com ata, mas que no meio tenha uma letra apenas. O ponto de interrogação substitui uma letra. Então eu já vou poder descartar aqui, ó, a palavra barraca, porque barraca tem duas letras aqui no meio. Isso não vai ser encontrado pelo Word. Tá entendendo? Ó, isso não vamos encontrar no Word, tem que ter uma letra só, tá? Uma letra só. A gente tem que mais alguma para descartar aqui? Não, mas nenhuma aqui pra gente descartar aqui, né? Baratas, nenhuma aqui pra gente... Ah, não, a gente vai ter que descartar essa daqui também, bananas, né? Porque, olha o que eu tô escrevendo, ó. B-A, uma letra ata. Banana não vai ser achado, né? Banana não tem a expressão ata ali dentro, ó. Banana vai ter que ficar... Bananas, né? Vai ter que ficar de fora também. Porque isso não tem nada a ver com a busca que eu estou procurando, né? Sobraram 3 palavras ali agora pra gente, então, tá? Sobraram 3 palavras ali pra gente. Batatas, baratas e barata. Quais será que vai ser mostrado? Para isso a gente vai ter que descobrir qual que é a ideia daquele segundo caractere coringa ali, ó. O asterisco, ó. Asterisco. Vocês entenderam que ponto de interrogação substitui apenas uma letra? Uma letra só, né? E qual que é a ideia do asterisco? O asterisco substitui uma quantidade indefinida de letras. Pode ter um monte ali na frente agora. Se eu colocar asterisco, ó, ele vai encontrar a palavra casamento. Casarão. Ó, não importa quantas letras tem dali pra frente. Começa com casa e tem uma... Opa, quase que eu derrubei o microfone aqui. Começa com casa e tem uma quantidade indefinida ali de letras ali pra frente. Tá entendendo? Tá entendendo a ideia? Indefinida, inclusive zero, tá, pessoal? Ele vai encontrar, inclusive, a palavra casa, tá? Porque ali na frente pode ter uma letra, 2 letras, 3 letras ou 0 letras, tá? O asterisco também entende que se não tiver nenhuma, tá tudo bem também, tá? Então, ó, vamos voltar aqui para a questão, já que o asterisco é uma quantidade indefinida, ó. Tem que começar com ba, ter uma letra aqui no meio, ter depois a expressão ata, e aqui depois no final pode ter quantas letras eu quiser. Então, por exemplo, batatas. Entra? Entra. Tem uma letra só ali no meio e aqui tem uma letra no final. Entra. Baratas. Entra? Entra. Porque tem uma letra só ali no meio tem que ter uma só, né? E aqui no final pode ter quantas eu quiser. Tem uma no caso. Barata. Entra? Entra, porque tem uma letra ali no meio. E aqui é uma quantidade que eu quiser de letras, inclusive 0, tá? O asterisco, inclusive, se não tiver nenhuma, tudo bem, ele mostra no resultado também. A alternativa certa aqui é a A, tá? Batatas, baratas e barata, mas só vai matar, só vai resolver quem conhece bem os caracteres coringa e sabe o que eles representam. Eu espero que a partir de agora, a partir desse vídeo, a partir deste aulão que eu estou tendo junto com você, você faça parte dessa elite de candidatos aí pra gente então. Tudo bem? Belezinha? Tranquilinhos? Ó, e quando eu falei pra vocês também que eu quero que no Word
você conheça recursos que estão um pouco mais lá nas guias finais, aqui eu também tenho um exemplo de questão para você. A FGV, em 2021, no concurso da Embel, perguntou se você conhece o recurso controlar alterações. Conhece? Conhece o recurso controlar alterações? Ele fica lá na guia revisão, tá? Vamos ver as alternativas? A. Impede alterações por usuários não autorizados. B. Aplica a regra de renomeação histórica nos documentos editados. C. Registra alterações de inclusão, edição, exclusão e formatação. D. Gera backup automaticamente para arquivos editados por um determinado usuário. E E. Garante que os documentos sejam manipulados e editados na ordem cronológica das alterações. Gente, e aí? E aí? Você conhece o controlar alterações? Ele fica lá na guia revisão. Ele é um botão que ele serve para o seguinte. Eu vou até ver se eu consigo uma imagem dele para jogar aqui para você. Acho que eu vou conseguir. Peraí. Guia revisão. Vamos jogar a imagem aqui no slide. Não assusta não com o que vai acontecer aqui. Eu vou ajustar, tá? Aí ele aqui, ó. Ó ele aqui na guia revisão aqui, ó. Controlar alterações aqui pra gente, pessoal. Eu acho que eu devo estar na frente, né? Vamos um pouquinho em cima, um pouquinho. Aqui, ó. Controlar alterações aqui pra gente. Qual que é a ideia desse botão? Botão muito simples, viu? Mas assim, com uma ideia muito bacana. O botão controlar alterações, ele é para aquelas pessoas que, assim que mexem no documento, querem saber, tá? Querem saber qual é a ideia, tá? Vamos melhor dizendo assim, querem saber que tipo de alterações foram feitas depois de um determinado momento. Vou usar um exemplo, que aí ficou melhor. Eu vi aqui, apareceu aqui um negócio na tela aqui, acabei me desconcentrando um pouco aqui. Imagina que se você já finalizou um documento, tá? Imagina que você já terminou um documento. Se alguém fizer alguma mudança naquele documento, você quer saber o que foi feito. Tá entendendo? Ó, tá aqui o documento. Se alguém mexer, incluir alguma palavra, excluir alguma palavra, alterar alguma palavra, eu quero saber o que foi feito. A ideia do controlar alterações é essa. Quando você clica nesse botão, ele aciona uma espécie de uma câmera 24 horas no Word. Ele vai começar a monitorar o que foi feito. Ele vai deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem, tá? Vamos deixar bem claro. Porque ó, a primeira, por exemplo, fala que impede alterações. Não. Ele deixa fazer o que quiser. Mas tudo que for feito, ele vai anotando. Ele vai colocando até uma marquinha na folha. Ó, foi feita uma uma alteração nessa linha. Foi feita uma alteração nessa linha. Foi feita uma alteração nessa linha. Tudo que for feito vai sendo anotado ali pra gente, tá? Para depois você decidir se você quer manter essas alterações, se você quer tirar e tudo mais. A alternativa correta é a alternativa C. Ele registra as alterações que foram feitas no documento, de inclusão, edição, exclusão, formatação e tudo mais. Ele registra tudo de como funciona ali pra gente então. Tá entendendo? Tá pegando a ideia? É um recurso que fica escondidinho, é um recurso que fica lá atrás, fica lá na guia revisão. Só candidato casca grossa conhece, tá? Mas agora você também tá ficando casca grossa porque você tá trocando essa ideia aqui com o professor e tá passando a conhecer também. Beleza? Tranquilos? Show de bola? Vamos ver mais um aqui? E Excel, hein? Excel. Dei o aviso pra você, hein? Dei o aviso pra você. O que você tem que saber no Excel? É quase metade fórmulas e quase metade sobre botões e ferramentas, tá? Vamos pegar aqui, ó, depois a gente faz de fórmula aqui, ó. Vamos pegar um exemplo de questão sobre ferramentas. Olha essa daqui, que foi feita para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, para inspetor da Polícia Civil, tá? Olha aí, ó. No Excel, o recurso congelar linha superior na guia exibição tem qual efeito? Que efeito que esse recurso tem? Conhece o congelar linha superior, galera? Sabe para que ele serve? Sabe qual que é o objetivo dele aqui pra gente? Ó, impedir que a formatação da linha superior seja modificada, impedir que os valores, fórmulas das células sejam modificados, manter a linha superior visível na rolagem da planilha,
travar a rolagem da planilha para baixo, travar a rolagem da planilha. Você já viu congelar linha superior? Né? Fica lá na guia exibição, ó. É isso que eu quero que você entenda quando eu falo de saber ferramentas, de saber recursos do Excel, pessoal. Para de ficar todo atirado em fórmulas, fórmulas, fórmulas. Não, ferramentas, botões, recursos, tudo isso é necessário, minha criança. Qual que é a ideia de congelar a linha superior? É essa daqui, ó. Manter a linha superior visível quando eu rolo a planilha. Né? A ideia quando a gente congela a linha superior, mesmo que você vá para baixo na planilha, aquela primeira linha continua aparecendo fixa na tela. Tá? A linha 1 lá em cima, né? Você vai lá para baixo, você está lá na linha 80 da planilha, mas a linha 1 fica aparecendo ali em cima o tempo todo para você. Porque às vezes a linha 1, né, pessoal, ela tem o título de alguma coisa ali na planilha, tem um cabeçalho, alguma coisa ali na planilha, né? E aí congelar mantém ela visível o tempo todo. Mas você pode mexer nela, tá? Pode fazer alterações, mexer nela e tudo mais. Porém, ela fica visível o tempo todo ali pra gente. Vou só ligar o ventilador aqui, tá, pessoal? Eu não vou cortar a aula porque eu vou ligar o ventilador, né? Toma vergonha, porque pra gravar, sabe qual que é a ideia? Pra gravar, eu tenho que fechar as janelas todas, sabe, gente? Porque aqui do lado do meu apartamento aqui fica um poliesportivo que tem aula de hidroginástica o dia inteiro. E tem umas professoras meio loucas que elas põem música alta, fica gritando para animar o povo. Aí eu tenho que fechar as janelas todas para não ter som. Só que isso faz com que fique muito quente às vezes aqui o escritório aqui do professor aqui, o quarto que virou um escritório. Agora, sobre fórmulas, como é que estão as coisas? Né? Eu falei que tem que saber ferramenta, mas e as fórmulas? Tá tudo bem com as fórmulas? Se for ter que fazer essa daqui, ó, essa daqui, ó. Imbel FGV 2021. Numa planilha, aqui a questão tá falando do calque, tá? Mas não tem problema. A mesma fórmula também vai funcionar no Excel aqui pra gente, tá tudo bem, tá? Ó, se A1 mais A2 maior que 14, B2. Se não, B1. Conhece a fórmula C? Sabe lidar bem com ela? Sabe se virar bem com a fórmula C? Ou é uma tragédia? Ou a coisa não dá certo se encontra ela aí não, né? Dado que essas células contêm os valores 12, 10, 78 e 21, qual que vai ser o valor na célula A4? Já que na célula A4 é onde tem a fórmula, né? Vamos lembrar como é que é a ideia da fórmula C, pessoal? Eu vou colocar aqui um texto aqui para você poder lembrar a ideia da fórmula C. Vamos pegar aqui, ó. A fórmula C é composta disso aqui, né? Ó. C. Um teste, que é uma análise que a gente tem que fazer. Né? É como se fosse uma pergunta que nós teremos que responder. A resposta que nós chamamos de verdadeira, que é o que deve ser respondido se o teste for verdadeiro. E a resposta que nós chamamos de falsa, que é o que deve ser respondido se o teste for falso, né? Se a análise que nós fizemos for falsa aqui pra gente, então. Vejam bem, então. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Ó, o que é o teste? O teste, então, é uma análise. É uma pergunta. Aqui a gente está perguntando aqui, ó. Esse aqui é o teste, ó. A1 mais A2 é maior do que 14? A fórmula C é para isso, para a gente analisar uma situação e escolher uma de duas respostas possíveis. A1 mais A2 é maior que 14? Vamos lá. A1, de acordo com a questão, é 12. A2, de acordo com a questão, é 10, né? Então, 12 mais 10. 12 mais 10 é maior que 14? 12 mais 10 é maior que 14. Quando você conclui um teste, lembrando que aqui estão as respostas verdadeira e falsa, né? Verdadeira e falsa. Quando você conclui um teste, você deve responder para você mesmo. Isso aqui que está escrito no teste é verdadeiro ou é falso? Então, eu estou te perguntando agora. Quero que você responda mentalmente para mim. 12 mais 10 é maior que 14. Isso é verdadeiro ou é falso? Responde. Você não respondeu ainda. Responde. Isso. Ó, 12 mais 10 é 22. 22 é maior que 14. Certo? Ok? Se 22 é maior que 14, esse teste é verdadeiro. E se o teste é verdadeiro, o Excel ele vai escolher a primeira resposta aqui, ó. A resposta que nós chamamos de resposta verdadeira. A resposta que deve ser usada quando o teste dá verdadeiro. Se o teste aqui desse falso, se o que tivesse escrito aqui fosse falso, a gente escolheria a segunda resposta.
A resposta falsa. Mas deu verdadeiro, então a gente vai escolher a resposta verdadeira. E a resposta verdadeira é B2 aqui pra gente. O que está em B2 aqui para nós? É o 21. 21. A resposta verdadeira é B2. B2 é 21. C de casa. Tá aí, ó. C de casa aqui pra gente. Queridos alunos, queridas alunas, ó, dei para você um exemplo de fórmula e um exemplo de questão, ó, sobre ferramenta do Excel aqui pra gente então, tá? E com isso, eu acho que eu consegui dar exemplos de tudo que eu queria levantar um alerta aqui para você a respeito de Windows, de Word, de Excel, que conforme eu mostrei lá em números, são 3 matérias muito importantes para nós, né? 3 matérias imprescindíveis pra gente aqui então. Deu para ter um norte com relação ao conteúdo que eu trouxe para você aqui nessa live, né? Nessa aula? Estou tão acostumado a fazer live que eu falo live agora direto nessa aula. Deu para entender? Agora, conforme eu prometi também, eu quero conversar com você que está se preparando para o MP, que está se preparando para a FGV, né? Que veio aqui no canal, que olhou e falou, pô, eu acho que eu posso aprender informática com esse cara esquisito que tá falando aí, com esse cara estranho que fala tudo errado, fala caipira, tem um quarto todo bagunçado ali atrás. Eu acho que eu posso aprender alguma coisa com ele. Então tá certo, ó, o professor, ele montou aqui, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Ele montou um curso completo de informática para a FGV. Esse curso, pessoal, é um curso que vai envolver toda a teoria e encontros para resolução de exercícios e revisão de conteúdos, tá? A teoria será toda gravada, eu vou disponibilizar ela toda para você gravada, mas nós teremos também 9 encontros ao vivo para resolução de questões. Esses encontros, pessoal, serão aos sábados, tá? Das 9h30 da manhã às 11h30 da manhã, todos os sábados de manhã. Ah, não posso, eu trabalho, não posso estar ao vivo aos sábados. Você tem a opção de contratar o pacote completo gravado também, e aí você vai poder assistir esses encontros de forma gravada depois. Então existem 2 pacotes, o pacote com a teoria gravada e encontros ao vivo, e o pacote com a teoria gravada e encontros gravados. Tá certo? Vai ter o material completo, grupo no WhatsApp para tirar dúvidas dos alunos, com o professor lá para poder esclarecer e trocar ideias com vocês, tá certo? Ao todo, teoria e os encontros que nós vamos ter são mais de 40 horas de aula de informática. Então não é cursinho de 6, 7 horas não. 40 aulas entre teoria e encontros aí pra gente, tá certo? É para você ficar craque na FGV. Tá? Além de tudo, exercícios para fixação, desafios para você poder guardar conteúdos e tudo mais, tá bom? Ó, eu deixei aqui já os valores, tá? O pacote com a teoria gravada e os 9 encontros ao vivo está por R$ 219 aí à vista, tá bom? O pacote com a teoria gravada e os encontros gravados, ou seja, você não vai participar ao vivo, vai ver só as gravações, está saindo por R$ 169, tá certo? Eu quero que você, se tiver interesse, entre em contato comigo no Instagram, que aí eu te passo detalhes, tiro as dúvidas que você tiver, as necessidades que você tiver, mesmo que você já esteja vendo este vídeo. E já saiu o edital, já tá mais pra frente e tudo mais. Professor, eu já perdi vários encontros ao vivo. Não tem problema, o pacote com esses encontros todos gravados continuará disponível, tá certo? Até próximo da prova vai ficar tudo disponível ali pra galera, tudo certinho então, tá bom? Então mesmo se você estiver vendo essa aula em outubro, estiver vendo essa aula em novembro, estiver vendo essa aula em janeiro, mas ainda dá tempo de estudar? Dá pra contratar esse pacote completo aqui com tudo que você precisa saber. Repito então, tá? Teoria gravada, encontros, 9 encontros para revisão e resolução de exercícios, material didático, grupo no WhatsApp para dúvidas do professor, desafios extras. Naturalmente esse conteúdo é pré-edital. Se o edital sair e tiver mais assuntos, vou incluir mais aulas sem custo nenhum, tudo completinho para que você seja aprovado e eu possa ter o orgulho de falar que ajudei na sua aprovação, tá certo? Qualquer dúvida, chamem o professor lá no WhatsApp, tá bom, galerinha?
Ó, muito obrigado por ter acompanhado esta aula do professor. Espero podê-los ter ajudado, dado um norte de como é a FGV, de onde você tem que ir, por onde você tem que começar, no que você tem que prestar atenção e assim seus estudos já poderem começar. Não deixa para depois. Comece a estudar informática imediatamente, porque é muita coisa para ver, quanto antes melhor, tá bom? Eu encontro vocês nas próximas aulas, tá bom? Um abraço, turma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu!